Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre a Copa do Mundo. Quer dizer, não é sobre a Copa do Mundo, né? Mas como tem tecnologia em Copa do Mundo, quem sabe a gente não se mete a falar sobre isso. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no seu player favorito de podcasts ou então no YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está Cora Rona, minha queridíssima amiga. E aí, Cora? De que a gente vai falar, hein? De quê? Copa do Mundo. Tecnologia. Aliás, muita tecnologia. Aliás, tecnologia bastante sofisticada. Aliás, você sabe o que é impedimento? Vem. Cora Rona, tá assistindo a Copa do Mundo? Olha aqui, eu tô de camisa do Brasil. Eu observei esse detalhe, né? Agora, cara, o pior é que eu não estou muito, não, confesso para você, porque eu não entendo o problema. É que eu sou aquela torcedora esporádica. O Agualusa escreveu uma crônica maravilhosa nesse sábado sobre como é dura a vida de um não torcedor durante a Copa. Porque é um pouco hipócrita a gente torcer, ficar na frente da televisão torcendo, sendo que a gente não sabe o que está acontecendo lá. Agora, são 10 sujeitos indo para correndo para um lado, são 10 sujeitos correndo para o outro, eles querem fazer gol, botar a bola dentro da rede. Eu sei, mas entre um gol e outro, às vezes fica no 0-0, a gente não tem muita ideia da coisa do... Não empolga, sabe? Quer dizer, eu fico olhando aquele negócio, quando acontece gol, acho lindo, oba, gol. Mas enquanto não acontece, vê aquela coisa da bola para cá e para lá, a gente não entende o que é um lance legal, a gente falta uma certa know-how da história. Entendi. Hoje eu fiquei toda empolgada ali que fizeram um gol. Aí eu digo, opa, que legal, então agora, ok. A gente está gravando na segunda-feira o programa de terça-feira, né? Acaba de acontecer o jogo do Brasil. E eu fiquei toda feliz, que legal, um gol. E aí, daqui a pouco, o gol não vale. E foi anulado por uma entidade que eu não sei o que é. Uma espécie... Pedro, me explica o que diabo aconteceu com esse gol que foi... Vamos lá. Por que anulou o raio do gol que me deixou tão satisfeita? Né? O interessante dessa explicação é que tem a explicação básica, que é quase que uma piada, porque a coisa mais complicada mesmo, a coisa mais misteriosa para quem não acompanha futebol é justamente o raio do impedimento, que é a regra que foi violada e que tornou o gol nulo. E é quase uma piada, entendeu? Já sei, você não sabe o que é um impedimento. É quase uma piada porque em geral, a regra que ninguém que não conhece futebol entende. Agora, tem um aspecto tecnológico, porque nessa Copa existe até machine learning para detectar machine learning, aprendizado de máquina, inteligência artificial, um tipo de inteligência artificial para identificar impedimento. Porque é difícil identificar impedimento. E essa tecnologia de detecção semiautomática de impedimento que eles estão chamando é uma tecnologia que possivelmente vai revolucionar o futebol e não por causa do impedimento. Mas então vamos lá. Cora, impedimento é muito simples. Antes de você começar a explicar, eu só vou te dizer o seguinte, que eu já soube o que é impedimento, eu já esqueci. Quer dizer, o primeiro jogo que eu vi na minha vida foi numa Copa do Mundo, em 2006, porque eu fui cobrir a Copa. O primeiro jogo que você assistiu foi em 2006, Cora? Primeiro jogo... Pessoalmente. O primeiro jogo que eu vi ao vivo num estádio foi na Copa do Mundo de 2006. Porque Rodolfo Fernandes, se você não joga, você nunca viu um jogo de futebol? Eu digo, não. Aí tá, coitados dos gatos, olha aqui. Isso é o pessoal que ainda está alegre com a vitória do Brasil e os gatos, coitados, ficam desesperados com o foguetório. Mas o Rodolfo me disse, você nunca viu o jogo, então você vem para a Copa. Você quer ver a Copa? Eu digo, quero.
Aí eu disse, mas olha, eu não sei nada de futebol. Ele disse, isso eu sei, não estou te levando para escrever sobre futebol. Ele queria muito alguém que não precisasse ver futebol para poder escrever sobre o que estava acontecendo que não fosse futebol. Mas aí a gente foi fazer uma coletiva com o Parreira, que era o nosso técnico. Rodolfo Fernandes, à época diretor de redação do Jornal Globo. Exatamente, o nosso saudosíssimo Rodolfo, né? E tivemos uma coletiva com o Parreira, que era o técnico brasileiro, e eu tinha direito a uma pergunta. Porque nenhum deles me explicava o que era impedimento, sabe? E aí Você perguntou para o Parreira o que eu era impedimento? perguntei para o Parreira. Muito bom. Todo mundo deve ter rido, né? Não, eles queriam me matar, porque a gente tinha um número X de perguntas e eu queimei uma das perguntas com essa pergunta. Mas o Parreira achou ótimo, porque ele estava fugindo das outras. No fim, depois, todo mundo achou engraçado. Mas aí o Parreira me explicou com a ajuda de 2 garrafas de água, de umas tampinhas e tal. E aí, prefeitos daquela Copa, eu soube muito bem o que era impedimento. Depois eu me esqueci. E rendeu uma boa coluna para mim. Porque, afinal, eu também precisava escrever, né? Eu estava lá tendo que escrever sobre a Copa, então eu pude escrever sobre a explicação do Parreira sobre o que era impedimento. Então, só para te dizer isso, que eu já soube, viu? Pronto. Eu queria deixar isso registrado. Impedimento, Cora, é uma regra super polêmica, porque ela estabelece o seguinte: quando você faz um passe que vai ser recebido por um outro jogador que vai fazer um chute a gol, você precisa ter, no mínimo, 2 jogadores na frente desse cara que vai fazer o gol. É só isso. Agora, como é que você estabelece isso? No instante em que o cara que fez o passe encostar na bola para chutar, à frente do cara que vai fazer o gol, precisam ter 2 jogadores, o goleiro e mais um. É só isso. Não pode ter só o goleiro. Tem que ser o goleiro e mais um. O gol não pode estar protegido apenas pelo goleiro. É só isso. Evidentemente, é uma regra extremamente polêmica, porque como é que você sabe que aquele passe vai ser um passe que vai servir a um gol? E a partir daí, como é que você conseguiu ver se no instante que o sujeito tocou na bola para ela ser lançada ali na frente, porque é um chute forte, um gesto rápido, né? Como é que você faz para saber se no instante que o cara tocou na bola, às vezes é muito sutil, às vezes é tipo um dedão na frente, entende? Às vezes é realmente muito sutil. Em geral, quem marca o impedimento no jogo de futebol é muito mais os bandeirinhas do que o juiz, porque o juiz está acompanhando um monte de coisa dentro do campo. Aí está lá o bandeirinha que levanta a bandeira dos lados, dizendo: olha, estava impedido, cara. Na Copa de 1986 surgiu uma tecnologia que talvez você lembre, que é o tira-teima. Me lembro disso perfeitamente. Que eram uns bonequinhos quadradinhos que virava a câmera tipo de lado e aí aparecia uma linha. No instante, que era uma coisa que eles faziam por triangulação, né? Literalmente era calcular a trigonometria para pegar o campo, que hoje o campo são umas listas verde escura, verde claro, né? Essas listas verde escura, verde claro são justamente para você usar esses softwares e poder fazer mais ou menos exato uma coisa de Eu triangulação. nunca soube para que eram essas listas. É para isso? Para você fazer a conta da perspectiva, para você poder fazer o mapa e jogar assim, então, vamos ver de lado e vamos ver em que linha aqueles jogadores estão naquele determinado momento. E isso serve para vários esportes, não só para futebol. Mas agora, Cora, tem um sistema que é espetacular, que é uma espécie de tira-teima, só que extremamente preciso, porque dentro dessa bola da Copa, que é uma bola da Adidas, tem um sensor. Então, esse sensor ele está detectando o movimento o tempo todo.
E você, esse sensor, entre outras coisas, tem um acelerômetro, ele sabe quando que ele acaba de ser chutado, porque a bola estava devagar e de repente tomou uma pancada e pum, aumentou rapidamente a velocidade dela. Então você sabe exatamente no instante, por causa do sensor, você sabe em que ponto a bola está, no instante em que ela ganhou uma rápida aceleração. E, ao mesmo tempo, simultaneamente, existem 12 câmeras de alta definição espalhadas no gramado, filmando de cima. E o que essas câmeras estão filmando? São filmadoras mesmo. Mas elas têm um algoritmo de inteligência artificial que vê todos os pontos de articulação do corpo humano. Então, vê a ponta e as pontas, né, as extremidades. Então, sabe onde é a extremidade do dedo, onde que é a dobra do cotovelo, a do ombro, pescoço, onde que é o topo da cabeça, tudo mais. Então, você é capaz de fazer 50 vezes por minuto. Você é capaz de fazer um boneco tridimensional perfeito imediatamente, de cada um dos 22 jogadores em campo. Você consegue fazer isso o tempo todo. Então, como você tem essas duas tecnologias, a que é capaz de fazer esses bonecos tridimensionais dos jogadores o tempo todo. Tipo, como é que em que altura ele está, o joelho está dobrado, mais, menos. Perfeito, perfeito, perfeito. Você pode fazer uma animação tridimensional do jogo inteiro. Então, e você tem esse sensor na bola. Dessa forma, você consegue saber exatamente em que momento que a bola foi chutada. Você sabe onde está o jogador que vai receber a bola. Você sabe onde estão os outros jogadores do time adversário. Então, o gol do Brasil foi anulado nessa circunstância misteriosa que você está dizendo, por esse motivo muito simples. Os juízes na cabine de VAR, né, que é o juiz que fica na frente da televisão ligado ao computador, mandou uma mensagem para o juiz: olha, estava impedido. O juiz não viu que estava impedido naquele momento, mas recebeu a mensagem: para aí que a gente tem que confirmar, e a confirmação é quase instantânea. Gol anulado. Você vê que os jogadores nem reclamam, porque não tem do que reclamar. Agora, tipo, o troço é... Por que ainda tem juiz? Se você tem essa tecnologia, e essa tecnologia é perfeita como ela é, quer dizer, ela não deixa margens a dúvidas, né? Qual é o papel do juiz em campo ainda? Pode parecer uma pergunta idiota, mas eu em futebol sou idiota, eu não sei nada. Porque para certas coisas como impedimento, para saber se a bola entrou no gol ou não, que a bola tem que entrar inteira no gol, né? Ela tem que cruzar a linha do gol. Se ela ficar uma ponta em cima da linha, não é gol. Essas coisas, antes havia uma dúvida, né? Aqueles lances que o goleiro tira quando a bola parece que entrou, e aí você não tem uma câmera perfeita. Quer dizer, essas dúvidas diversas que já foram extremamente polêmicas. Você tem um gol, por exemplo, na final da Copa do Mundo de 1978, que a Argentina ganhou da Inglaterra. Imagina, Argentina e Inglaterra em 1978, na Argentina, no meio da ditadura, pouco antes da Guerra das Malvinas. E a Argentina ganhou de um gol que não foi gol. E o Bandeirinha bancou que a bola tinha entrado, porque a bola bateu em cima, bateu embaixo. Tal. Quer dizer, você tinha esses momentos extremamente polêmicos, para os quais não há mais polêmica. Tem também aquela coisa da mano de Deus, né? Sim, só estou usando exemplo argentino. Mas o Maradona fez um gol em 1986, outra Copa que a Argentina ganhou. Fez um gol em 1986 com a mão. Essa tecnologia diria que ele não usou a cabeça, que ele usou a mão. O juiz estava meio encoberto, não dava para ver e tal. Então, essas coisas não acontecem mais. Agora, a falta foi mais dura ou não foi? Tem uma coisa humana, tem um aspecto humano ali de como que você vai disciplinar um jogador, entendeu? Se ele fez uma falta mais dura sem querer, se foi por maldade, se foi
se a relação daqueles jogadores já está muito tensa. Então, você simplesmente vai dar falta, você vai dar um cartão amarelo, você vai dar um cartão vermelho. Tem uma coisa ali que é uma decisão para a gente, Cora. Isso não é uma decisão exata. Isso é uma decisão para a qual você tem de levar em consideração o aspecto emocional todo do jogo. Às vezes, se o jogo está muito tenso, os jogadores estão se agredindo muito, você tem que começar a dar uma distribuída de cartões e talvez chegar até o cartão vermelho para as pessoas darem uma acalmada. E tem juiz que perde o controle de jogo, entendeu? E começa a virar uma pancadaria. Então, eu acho que tem gente que é contra esse excesso de uso de tecnologia, né? Foi pênalti, não foi pênalti, agora o juiz vai ver na tela, vê de vários ângulos, tal. Tem gente que não gosta disso. Eu acho que eu não vejo nenhum problema, acho que tecnologia está aí, vamos usar, vamos tirar as polêmicas. Eu acho uma baita injustiça você perder uma Copa do Mundo para uma bola que não entrou. Entendeu? Por causa de um erro de juiz. Eu não acho que é romântico você contar com o erro de juiz. Se você é a tecnologia que resolve isso, usa. Mas me parece que tem um aspecto que você precisa daquele ser humano vestido de preto lá dentro. Hoje em dia, às vezes com uma camisa azul, uma camisa amarela, né? Eles já não se vestem todos só de preto. Mas eu acho que ainda estamos num momento em que precisamos de um árbitro, sim, de um ser humano, porque é para manter o controle do jogo, senão os caras começam a se espancar agora. Agora, eu sou aquela pessoa, você sabe que antigamente a gente assistia, não sei se hoje em dia o hábito persiste, mas antigamente a gente assistia a Copa do Mundo todo mundo junto, e tal, e torcendo, família inteira, e tinha sempre alguém que ia preparar os salgadinhos e o pão de queijo, era eu. Porque para mim não fazia muita diferença estar lá assistindo. Mas eu acho que a gente, agora falando sério, eu acho que a gente se desencantou, tem se desencantado gradativamente com a Copa do Mundo do que eu vi nos velhos tempos para hoje. Acho que o 7-1 teve bastante a ver com isso. Mas eu acho também que o mundo, de uma certa maneira, está mais consciente para os absurdos que uma Copa do Mundo envolve, né? Começar pela corrupção da FIFA, a corrupção na escolha dos países, porque nada justifica uma Copa do Mundo do Catar. Não. Num lugar como o Catar, inclusive, eu acho extremamente desleal da FIFA com os torcedores, sabe? Menos do que com os jogadores, porque o jogador se diz, bom, o cara está ganhando milhões, ele que compra o papel dele nas condições climáticas que lhe mandarem. É a profissão dele. Mas eu penso quanta gente no meio daqueles torcedores fez a economia de um bom tempo para poder fazer essa viagem. Não é uma coisa barata, então é aquele projeto que o cara tem, ele viaja em Copa do Mundo, ele vai viajar nessa Copa do Mundo. E eu acho que você mandar uma pessoa que está viajando em caráter excepcional para um lugar onde há zero turismo, onde a possibilidade de turismo é tão limitada, e um país tão complicado, acho injusto com a pessoa, sabe? Porque se você tem uma Copa nos Estados Unidos, você está mandando esse torcedor, que, afinal de contas, é um turista, você está mandando ele para Miami. Está ótimo. No dia de jogo, ele vai ao jogo, no dia que não tem jogo, ele vai fazer compra, ele vai para a praia, ele vai fazer um monte de outras coisas. Se você manda para a Europa, qualquer país da Europa, está ótimo, porque tem um dia que ele vai ao jogo, no outro dia ele vai pegar um trem, ele vai passear, ele vai ao museu. O que ele vai fazer no Catar? Você sabe que a cerveja está proibida, né? Eu sei, custa R$74. Não, sim, mas isso, tipo, você não pode beber na rua, você não pode beber no estádio. Eu sei. Como é que você pode beber dentro do hotel. Como é que você vai mandar um turista, uma pessoa que está querendo se divertir, para um lugar que tem restrições de vestuário, que
A situação da mulher, essa tragédia que é, onde você tem mão de obra escrava, onde o cara não pode beber uma cerveja, onde o cara não pode carregar a bandeira de Pernambuco porque ele é preso. Por causa do arco-íris que não é arco-íris, né? Pois é, sabe? Quer dizer, onde a pessoa que é gay vai se sentir intimidada. Como que você faz uma Copa do Mundo num país onde quem é gay não pode ir? Então, acho que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso. Eu acho, essa é a minha opinião, as Copas do Mundo legais são Copa do Mundo no Brasil, na Argentina, na França, na Itália, Copa do Mundo em país que gosta muito de futebol. Sim. Porque aí tem um envolvimento da torcida, tem um... Eu até entendo o argumento quando você faz uma Copa do Mundo, por exemplo, na Coreia, no Japão, ou então nos Estados Unidos, que é uma coisa de... tem um esforço ali de popularizar o esporte e tal. Agora, no Catar o próximo passo é Coreia do Norte, né? Por que não Coreia do Norte, né? Eles não têm... acho que eles não têm assento na FIFA para subornar todo mundo. Eu assisti a um jogo de futebol lá. Na Coreia do Norte? Sim, fora da Alemanha foi o lugar onde eu assisti um jogo de futebol. Porque havia o clássico Coreia do Norte e Iêmen. Nossa. E fazia parte do pacote turístico a gente assistir. E estava combinado quem que ia ganhar? A Coreia do Norte, óbvio, é claro. Claro, por que eu perguntei? Eu torci muito pelo Iêmen, te confesso, mas não deu. E o Ricardo Rangel, que estava comigo, que entende de futebol, acho que foi uma pelada vagabundíssima, indigna do nome de futebol. Eu tenho certeza, porque nem Iêmen nem Coreia do Norte eu já vi jogar. Eu já vi muito time jogando. Certamente não tem. Eu te confesso que, com o meu desconhecimento de futebol, eu vi exatamente o que você falou. 10 caras correndo atrás da bola de um lado e 10 caras. Aí é que está a diferença de quem assiste futebol para quem não assiste. É que, para mim, era igual aquele jogo a qualquer outro, sabe? A gente não tem o treino, a pessoa que não acompanha futebol, de perceber a grandeza das jogadas, ou o que é. Porque eu vejo as pessoas escrevendo sobre futebol, vejo o entusiasmo das pessoas, e eu percebo que há uma diferença entre um bom jogo e um jogo ruim. Você vê... balé, Cora. Eu sei, mas quem não assiste balé não vai perceber a menor diferença entre a escolinha da tia Florinda e o American Ballet Theatre, por exemplo. Ou talvez perceba um tiquinho, mas não muito, sabe? Mas de repente não vai distinguir o Bolshoi do Balé de São Paulo. Pois é. Eu talvez esteja sendo injusto com o Balé de São Paulo. Mas... Não, aqueles detalhes que fazem toda a diferença. Eu provavelmente não saberia distinguir um bom balé no Rio ou em São Paulo do Nureyev. Nureyev você distingue. É? Nureyev era... Eu vi o Nureyev dançar, aliás. O Nureyev esteve aqui no Rio há 500 mil anos, quando era garota, com a Margot Fonteyn, que também foi uma bailarina famosíssima. Sim. E, aliás, a primeira entrevista que eu fiz na vida foi com a Margot Fonteyn. Uau. Em Brasília, tá? Me disseram, olha, chegou um pessoal do balé aí, vai lá fazer uma entrevista. É engraçado, você tá comentando isso, eu estava lembrando de uma foto que passou pela minha mão esse fim de semana. Meu avô era jornalista de teatro do Globo, né? E essa semana eu estou passando por umas fotos antigas dele e tal, umas fotos no Teatro Municipal. De repente eu pego uma e tá ele do lado do Vittorio Gassman. Tipo...
que deve ter Não, vindo ao Brasil fazer qualquer coisa, e ele foi entrevistar. Tipo, a Vittorio Gassman, entende? não, Os maiores quando atores você, do século XX. quando você tem um cara feito um Nureyev, um Baryshnikov, um desses supernomes, não tem perigo, você percebe que ali é um gênio dançando, mas realmente você não vai perceber um balé espetacular de um balé apenas bom. Né? E eu Mas, acho que o jogo você perde. mas então você não seria capaz de perceber um Neymar, um Messi, um Cristiano Ronaldo, porque são Provavelmente não. porque Acho são que não. jogadores que são muito diferentes da média. Pedrinho, Muito não. diferentes da média. Honestamente, já vi na televisão, Copa do Mundo, com certeza, mas me escapa. E me escapa a coisa das grandes jogadas, sabe? Porque às vezes você vê o jogo durante. Eu só vejo durante a Copa, realmente só vejo durante a Copa. E às vezes está lá o Galvão naquela animação toda, que jogada. Eu não entendi, sabe? Eu não percebi. E eu É, percebo isso, tem, sabe? Eu tem, tem, percebo uma, que. tem uma diferença também, que é o seguinte: o Galvão ele passa muita emoção, ele é divertido, ele é interessante. Eu tenho baita de um respeito por locutores como o Galvão Bueno. Mas eles são. O cara da televisão aberta, o locutor da televisão aberta, ele é diferente do locutor do Sport TV, da televisão fechada. Os comentaristas da televisão aberta são diferentes dos comentaristas da televisão fechada. Porque os da televisão aberta, eles estão transmitindo um jogo para pessoas que entendem pouco o que estão assistindo. Enquanto que os da televisão fechada estão transmitindo um jogo para gente que entende o que está assistindo. Então, é claro, você tem o peso da emoção e tudo mais, mas o Galvão é pura emoção. Ele, às vezes, até tem uma preocupação de ser um pouco mais didático, explicar o que foi um lance, uma coisa assim e tal. Enquanto que na televisão fechada é um jogo, Cora, de esmiuçar como é que o time está se organizando, como é que. Porque, no fim das contas, isso aqui é um jogo de conquista de terreno. Entendeu? E tem uma série de regras. Você não pode tocar com as mãos. Né? Que aí eu sei. Não, eu sei. Mas, tipo, tem uma série de regras, tipo, tem a regra do impedimento, isso e aquilo tal. E isso. E como é que você distribui os seus jogadores quando você está sendo atacado e quando você está sendo defendido? Porque um time, você tem 10 jogadores cujo objetivo é impedir que os outros 10 jogadores cheguem à sua meta, cheguem ao seu gol. Então, como é que você impede que o jogador mais habilidoso faça o movimento dele? Você não pode botar 4 em volta dele, porque aí você descobre outras áreas. Então, quem que você vai botar? Como é que você organiza? E como é que você avança o time? Porque não adianta um cara sair disparado, correndo lá para frente, porque se ele chega lá sozinho e tem 4, o time tem que meio que ir junto. E eles têm que estar abrindo espaços, descobrindo espaços. Uma das coisas que jogadores excepcionais as duas coisas que os jogadores excepcionais fazem é a compreensão de espaço, essencialmente. Num lugar que você assistindo parece estar cheio de gente defendendo, o cara consegue se livrar de 1-2 e de repente tem um espação livre ali que você não tinha percebido que se ele se livrasse de 1-2, ele tinha aquele espaço livre imenso. Ele viu pela dinâmica, porque isso é tudo dinâmico, né? Isso é uma coisa de uns estão vindo para cá, outros estão indo para lá. Então, Olha, eu já vi essa. vários. Olha, eu vi vários vídeos do Pelé e do Garrincha, e claro que todos esses vídeos eu vi com locução. E aí, quando explicam, olha, aquele driblou, passou, não sei o quê, aí eu percebo. Mas se não tiver alguém para me explicar o que eu estou vendo, eu não vejo. O Pelé fazia uma coisa
o Zico também tinha isso, que ele saía correndo lá para frente e simplesmente a bola aparecia ali na frente do pé dele. E você, como é que ele sabia que o outro jogador lá atrás ia perceber o movimento dele, ia lançar... é quase como se você tivesse olhos pelas costas. Isso, evidentemente, é uma coisa de intuição espacial e é uma coisa de muito entrosamento com os outros jogadores. Tem grandes jogadores que são os armadores, que o lance deles é, vendo o seu time estendido pela frente, saber para quem que você vai fazer o passe e fazer com que o passe chegue de quem que vai estar mais livre, quem que vai encontrar mais espaço, tal. No fim das contas é isso. Você vê o Messi, por exemplo, que eu acho o jogador ainda jogando mais extraordinário do mundo. Tem gente que gosta muito do Cristiano Ronaldo. Eu acho o Messi qualquer coisa de extraordinário. Eu acho ele brilhante, brilhante, brilhante. O Messi tem uma coisa que me fascina muito por conta que ele é uma coisa muito esquisita, que ele é Asperger, né? Ele não diz isso, mas ele obviamente é Asperger. E como você sabe, como eu sou filho de um pai com Asperger e irmão tenho um irmão com Asperger, é um troço que me fascina muito. Asperger é uma forma muito leve de autismo. Em geral, Asperger o tipo de cérebro que o Asperger... O Asperger é muito... vai muito mal com interações sociais. Lê a emoção dos outros, tudo mais. Tipo, ele é desajeitado, ele não entende o que você... Ele não entende as dicas emocionais que você está dando com sua cara, com seus gestos, tudo mais. Agora, eles têm uma cabeça... Eles vão muito bem em duas coisas. Matemática e música, que é a mesma coisa. Né? Então, você tem Asperger, que é muito bom arquiteto. Você tem Asperger, que é muito bom programador. Mark Zuckerberg, Elon Musk são, obviamente, Asperger. Bill Gates, obviamente, Asperger. Grandes programadores são Asperger. E tem vários... você tem vários pianistas que têm síndrome de Asperger, que é outro tipo de cabeça igualmente matemática, né? Glenn Gould, por exemplo, lembra? Glenn Gould era Asperger, sim. O Alan Turing era Asperger. Você sabe que ele não dava concerto, né? Ele só gravava. Não sabia disso, não. Mas é típico. Típico. Gravou todo o Bach, aquela coisa absolutamente espetacular que ele fez. Existe... Mas que você vê, tempo, espaço e precisão. Tempo, espaço e precisão. Isso pode ser traduzido em música, isso pode ser traduzido em código, isso pode ser traduzido em espaço... eu esqueci o nome dela, tem uma mulher que é genial, que é a maior designer de fazendas de gado do mundo. E a especialidade dela é fazer o caminho do abate, já ouvi falar. Que faz com que o gado vá sem um estresse, porque ela consegue entender visualmente como é você olhar com um olho na direita, um olho na esquerda, sem que os olhos... que a gente olha para frente. Né? Eu esqueci o nome dela. Ela é uma personagem... Inclusive, ela não é designer de fazenda de gado, ela é designer de matadouro. Assim, eu fui gentil, Cora. Uma coisa muito específica, coitados dos bichos. Não. É humanístico. Sim, eu sei. Tipo, eles precisam ser mortos porque nós somos carnívoros. E você faz com que a coisa seja uma experiência sem sofrimento. E isso não é uma coisa pequena. Mas aí o Messi é Asperger e ele é uma coisa que é uma coisa engraçada. O Messi joga olhando para o chão. Ele não olha... A maior parte dos jogadores olham para os lados, tal. O Messi é um jogador que olha, tipo, quando ele entendeu o que ele vai fazer, ele olha para o chão
e faz a dança dele. E aquilo é uma Ai, vou dança. prestar atenção. Não, veja, que a Argentina não está muito boa. O Messi é mais gostoso de assistir quando ele está nos times que ele joga, porque aí são grandes times. O time nacional, mas ainda assim é uma Argentina, não é Portugal como o Cristiano Ronaldo. Então é sempre uma seleção interessante de assistir. E o Messi encontra uns espaços, Cora. Ele tem uma coordenação motora. E essa capacidade de ir se livrando é tão bonito de assistir. É tão bonito de assistir. Que, enfim, Eu acho lindo ver esse tipo de entusiasmo, tá vendo? Essa empolgação que a pessoa sente. Eu não. Aí é que está. A pessoa que não assiste, ela não tem a capacidade de perceber isso. Eu sou um leigo, tá? Eu gosto de futebol, mas eu estou fazendo um programa, por exemplo, Mesa com Meio 2 vezes por semana, com Marvel dos Anjos e com Davi Buter, que são jornalistas de futebol. Eles conhecem isso infinitamente mais do que eu. O Marvel está escrevendo para o The Times direto ou foi por acaso? Ele escreveu, eu não sei se... Muito bem. Não, claro que sim. Eu leio o The Times, de repente eu olhei de boa, Marvel. Eu não sei se ele vai escrever direto durante a Copa, mas ele escreveu esse texto, sim. Agora, a internet, só para... A internet tem umas coisas muito curiosas, como é que a cabeça da gente viaja, né? Eu li um artigo no The Guardian sobre o jogo do Brasil. Lindo artigo. Exatamente. Lindo artigo. Exatamente, pois é. Como foi bem escrito e foi escrito com afeto, né? Exatamente. Brasil is back, né? Eu li aquilo e quando eu terminava Welcome, Lads, né? Eu me lembro da... E eu fiquei tão emocionada com aquele artigo, quer dizer, mesmo não tendo entendido, eu não assisti o jogo inteiro, quando começou a gritaria, eu liguei aqui no meu telefone, ficou aqui no cantinho, mas eu achei lindo aquele texto, absolutamente lindo, e engraçado que a certa altura ele usa uma expressão chamada sixes and sevens. He was at his sixes and sevens, ou o time. Sixes and sevens é desarranjado, confuso. E aí eu resolvi ver de onde vem essa expressão. Eu conheço a expressão há 500 anos, mas aquela coisa que é engraçada, eu não sei de onde vem essa expressão. E eu resolvi ir na Wikipedia ver. E aí eu fui para a Wikipedia ver, e na Wikipedia ele faz... São 3 referências que a Wikipedia faz, e uma delas é exatamente por uma das operetas que eu mais gosto na minha vida, que é HMS Pinafore, de Gilbert e Sullivan. Uma das canções mais bonitas é o comandante do navio cantando para a lua, como a vida dele está either at sixes or at sevens. E aí eu fui ouvir a opereta, e eu passei essa semana inteira ouvindo Gilbert e Sullivan, porque eu li um excelente artigo no The Guardian sobre o jogo do Brasil. Então, a internet tem caminhos muito misteriosos. É verdade. Né? Que te levam para viajar das formas mais incríveis. E eu fui ver a melhor gravação que eu descobri dessa opereta foi feita na Austrália, curiosamente. Quer dizer, a melhor que está no YouTube, pelo menos. Então, fiquei eu pensando, olha que coisa curiosa, uma pessoa no Brasil leu o artigo desse inglês que ficou encantado com o jogo. Aí foi para essa Wikipedia, que é uma coisa global, pegou esse artigo, foi procurar essa opereta inglesa do século XIX e aí descobriu uma montagem na ópera de Sydney, na Austrália. E eu nunca tinha visto aquela ópera por dentro. É gigantesco. Agora que você falou, eu também nunca assisti. Nunca vi. Não, a gente nunca viu, a gente sempre vê a foto do lado de fora. Mas, olha, eu nunca vi um teatro daquele tamanho. É huge.
É enorme, enorme, A enorme. Austrália tem muito espaço, né? Fiquei chocada. Eu fiquei tão impressionada com a plateia quanto fiquei impressionada com a montagem. A montagem é absolutamente maravilhosa. Então, foi essa a minha vida essa semana. Cora, é um cachorro? É um robô? O que está na capa desse livro aí atrás? Então, é uma onça? É uma onça. Agora, Mas é repara uma. que essa capa não tem título, né? Nenhum. É que o título está nas costas. A Trindade Bantu. É um livro sobre os Bantu? Não, deixa eu te contar. Primeiro, essa coisa dessa editora, que é muito curiosa, essa editora se chama Aimee, e ela tem esse hábito de não botar o título na capa. Então, você chega na livraria e você tem esses livros lindos, com uma obra de arte linda na capa, mas você tem que virar ele para saber do que se trata. No começo, eu estranhava muito, hoje eu adoro. Eu acho tão curioso, tão peculiar essa apresentação, porque eles sempre capricham muito nas capas. Esse camarada, Max Lobe, é um autor do Camarões, com quem nós vamos jogar, né? Com quem nós vamos jogar. Olha, eu peguei esse livro sem muita fé. Autor dos Camarões, morando na Suíça. De uma certa maneira, você pensa que ele já perdeu o sabor local da África, né? Que é uma coisa que eu tenho buscado muito literatura regional de vários países, para você saber como é a vida nos países, né? Então, eu adoraria saber como é a vida nos Camarões, a vida na Suíça me interessa bastante menos. Agora, você vê que coisa engraçada, porque a gente acabou de jogar com a Suíça e a gente vai jogar com Com os Camarões. Camarões. Então, aqui está um camarada, que é um camaronês, que mora na Suíça. E eu vou te dizer o seguinte: o livro é delicioso. É sensacional. A personagem, eu acho que tem bastante de autobiográfico. O Max Lobe é queer. E o personagem dele é gay. Ele é Bantu? Por que Ele é esse nome? camaronês banto, sim. Tá. E ele é uma coisa curiosa, porque isso não é. Que aí você pensa, mais um livro identitário, que saco, não tenho mais saco para ler isso. Isso é irrelevante, não é parte importante do romance. É parte, claro, porque a vida pessoal do cara, ele é casado com um suíço alemão, e claro que eles enfrentam a oposição das duas famílias. É uma união complicada, mas esse não é o assunto do livro. O assunto do livro é a vida de um imigrante na Suíça, do imigrante africano na Suíça. Isso é escrito com leveza, isso é escrito com humor. A vida é muito curiosa, muito esquisita, especialmente para nós brasileiros, porque a coisa é muito mais precária em termos de atendimento a imigrantes aqui do que lá. Então, o cara lá tem um lugar para pegar comida, ele pode pedir ajuda ao governo se ele não conseguir emprego. Mas é uma vida esquisitíssima, uma vida com muito preconceito. Também não é uma vida fácil, é uma vida em que há fome, viu, na Suíça. Quer dizer, o cara chega ao fim do dia, ele não comeu nada. Ele está com aquele vazio na barriga. Mas é uma história familiar, é uma história sobre as famílias bantu, sobre as relações de família, sobre a relação entre as pessoas, sobre um país que tenta ser inclusivo, acho que não consegue, onde a extrema-direita também tem feito progressos. Cara, foi uma surpresa maravilhosa para mim esse livro. Eu não tinha ouvido falar nada a respeito desse autor. Eu não tinha ideia do que seria o livro.
E eu fiquei encantada. E eu agora vou atrás dos demais livros dele. Ah, que É muito interessante. bom. Eu fiquei Aqui, curioso com o título. O que é a Trindade Bantu? a Trindade Bantu é o. A Trindade Bantu são os deuses para quem a irmã dele reza. Entendi. E eles terão um papel muito importante Ah, no desenrolar da história. capa linda. Capa linda, né? Maravilhosa apresentação. Você vê que nós temos essa onça. E ele tem umas orelhas largas, que é uma coisa que eu gosto no livro também. Enfim, muito bem feito editorialmente e ótimo livro. Realmente ótimo livro. Quais as suas descobertas? Ai, meu Deus, desculpem o telefone. É porque isso é família, sabe? Família toca. Eu ponho o telefone no mudo, mas quando a família liga. Cora, nos falamos na quinta-feira? Sim, senhor. Quinta-feira será. Então, até quinta-feira.